Olá, estamos aqui, eu e já minha convidada, a professora Flávia Mendes, também colaboradora do Observatório da Comunicação Institucional, para uma conversa sobre a segunda instância demanda do composto de 8 R's da comunicação funcional. Então esse é o segundo momento de conversa. Tivemos na semana passada o reconhecimento e hoje a conversa dedicada ao segundo R do composto. São 8, serão 8 semanas. Relacionamento. Então, aguardando aí a Flávia Mendes, entrou a Santina. Como vai, Santina? Amiga de São Paulo, colega, colaboradora. Saudar também a Lucila Comólibus, Rosane Moutinho. Tudo bem, Olá, Flávia? tudo bom? Tudo bom? Nós já Tudo estamos, bem. já estamos ficando Craques e figurinhas, lives. figurinhas carimbadas da web. Já estamos, como que é, PhD nas lives, né? A gente já aprende fazendo, né? É A- a- verdade. Apanha um pouquinho de um software, do outro. Bom, Exatamente. muito agradecer a aceitação do convite feito a você para que a gente conversasse sobre a segunda instância aí do nosso composto, né? O relacionamento. Queria que você eh, falasse um pouquinho sobre você e depois a gente começa a bater um papo. Tá Bem-vinda. bom. Obrigada, professor Marcondes, pelo convite. É sempre bom falar de conteúdos bons que estão na internet, como o livro, e também falar de um assunto que eu gosto muito, que é relacionamento. Já que eu acho que eu fui inserida no mercado, no ambiente profissional, pensando bastante na questão do relacionamento, né, com clientes, primeiro com clientes, depois com funcionários, depois com vários stakeholders, né, assim, com várias pessoas, com vários atores profissionais. Eu sou professora também, né? Trabalho dentro da área de comunicação, sou professora há 11 anos. Hoje eu sou professora, atualmente estou como professora dos cursos de comunicação da Universidade de São Judas, aqui de São Paulo, capital. Atuo também como consultora de comunicação, consultora na área de sustentabilidade. Eu já fui consultora do Instituto Etos, e trabalhei muitos anos dentro de operações corporativas, abrangendo a questão do relacionamento com clientes, principalmente. Na verdade, eu comecei a me apaixonar, minha formação inicial foi a rádio e televisão, né? Eu sou formada em rádio e televisão, mas eu já larguei rádio e televisão já há muito e muito tempo. É, Radialista de carteirinha, então. Sou radialista de carteirinha, exatamente. Só que já há muitos anos eu não trabalho com isso, porque no finalzinho da faculdade eu fui trabalhar com atendimento ao cliente. E foi aí que eu me encontrei. Eu falei assim, poxa, a Rádio TV é legal, me deu um bom embasamento na questão do audiovisual, foi muito bom. Mas assim, eu me encontrei mesmo foi na questão do relacionamento com clientes. Foi uma área que eu adorei. Depois eu fiz no finalzinho da faculdade, eu fiz um curso sobre marketing de relacionamento, sobre relacionamento. Eu falei, nossa, é isso que eu quero trabalhar. E aí, depois eu fui seguindo a minha carreira dentro dessa área, que é bem, vamos dizer, uma essência de relações públicas, né? Trabalhar bastante com o relacionamento com as pessoas, com clientes, com funcionários. E aí eu tive uma experiência que foi muito legal, que eu trabalhei no varejo. Minha primeira experiência de varejo tem necessidades bem diferentes, né? São necessidades diferente da indústria, diferente das agências. O varejo você precisa ter uma noção de tudo que está acontecendo. E aí eu fui trabalhar lá para implementar a área de relacionamento com clientes, que na verdade era só uma área, assim, na verdade era chamado de assistência técnica, que só funcionava aquela área
quando o cliente reclamava. Então, só se pensava no cliente em dois momentos, para vender e quando ele reclama, só. E o restante não poderia deixar o cliente esquecido. Isso porque era uma loja no mercado de luxo, então, assim, eu fui para chacoalhar um pouquinho isso. No começo ninguém entendeu muito, né, assim, o que eu estava fazendo internamente. Os clientes começaram a ficar felizes, mas internamente as pessoas não entenderam o que era o meu trabalho, e esse foi o meu grande desafio, né, porque eu gosto muito da área de relacionamento com clientes, daí quando você chega e fala, eu quero trabalhar com relacionamento com clientes, vou ficar feliz, vou trabalhar com isso, o seu desafio, na verdade, não era o relacionamento com clientes, era o relacionamento interno. Sim, Então, construir a filosofia, né? De exatamente, atendimento. engajar internamente para as pessoas entenderem. Ninguém sabia o que era aquilo, né? Assim, sofria até um certo bullying, né, no ambiente, porque ninguém realmente entendia. Então foi aos poucos esse processo. E aí, e no entanto, meu aprendizado, sei lá, eu era bem jovem naquele momento, eu tinha 24 anos e meio que saído da faculdade, acho que tinha uns 2, 3 anos de formada. Quando eu me vi naquela situação, né, assim, com muita vontade de fazer as coisas, mas, né, assim, ainda com pouca experiência, foi muito interessante para mim, foi muito enriquecedor, né, trabalhar com esse relacionamento e lembrar que a gente, como comunicador, tem que ter essa visão mais abrangente sobre tudo, e principalmente quando a gente fala de relacionamento, que isso que é legal, que está no livro, né, então, não fala só de relacionamento unilateral, né, só uma parte, só a empresa falando com os seus, né, com os seus colaboradores ou com os seus clientes, né? É esse pensar no todo que eu achei muito bacana, né? O que eu li, eu falei assim, uau, se encontra muito bem naquele momento que eu não tinha nenhum livro e fui aprendendo na prática, mas e o que é duro também, né? Esse aprendizado da prática não é tão fácil assim, né? Você sofre um pouco nesse momento. Seria bom se eu tivesse esse respaldo acadêmico, esse respaldo, né, assim, de conteúdo realmente. E eram outras épocas também, né? Mas eu acho que a gente acaba se encontrando, né, no mundo profissional, e a tua presença hoje conosco no Observatório da Comunicação Institucional é a prova disso, justamente porque você transita pela administração, essa tua experiência com sustentabilidade também é muito importante. Hoje, você vê que a provocação do título do livro é 720 graus, quer dizer, duas vezes 360. Quer dizer, porque você Exatamente. precisa cuidar de um monte de disciplinas da tua formação e também tem que entender as outras. Se você é administrador, precisa compreender o que é comunicação. E isso é um objetivo que a gente deve ter permanente, de falar da área de comunicação para quem precisa dela, e sendo formado em comunicação, compreender bem as dores do administrador, as questões de RH. Você falou em relacionamento. A primeira coisa no relacionamento, a gente já entrando no assunto, né? Uhum. É o público interno. Uhum. Eu Sim. sempre digo que ninguém deve saber nada sobre a organização antes do próprio pessoal. Quando você descobre uma coisa sobre a organização que você trabalha, pela mídia, pela imprensa, pelo vizinho, pelo concorrente, é muito chato. É verdade. Você já passou uma experiência dessa, já viu isso acontecer? Já. É, Aí, em outra empresa, sim. mas era uma empresa aérea, né? Era uma companhia aérea que eu trabalhei. E o pessoal que estava. Eu estava diretamente com relacionamento com todos os públicos. Mas tinha uma pessoa exclusivamente na assessoria de imprensa que divulgou uma nota falando, naquela época também, alguns anos atrás, naquela época não se usava celular, não podia nem se usar celular no avião, né? Hoje só quando decola e só em alguns momentos que a gente tem que desligar, mas senão a gente pode continuar ligando o celular. Mas naquela época eu tinha que desligar mesmo, né? Assim, alguns anos atrás não podia nem encostar no celular no avião, e saiu uma nota falando que isso poderia ser permitido, já estava começando uma mudança de tecnologia ali. E foi divulgado que essa empresa aérea poderia já em algum momento ter voos que permitissem essa entrada
que poderia ter celular, poderia usar o celular no avião, né, durante o voo. Foi divulgada essa nota, muito bem feita. Uma jornalista de um grande jornal, eu não lembro se na época era Folha ou Estado, o Estadão, assim, mas era um jornal bem conceituado assim, com vários leitores, foi no aeroporto de Congonhas, e perguntou para um dos funcionários, né, assim, então quer dizer que agora a empresa de vocês permite o uso de celular durante o voo? E o funcionário não sabia disso e falou que não. Falou, não, a gente não continua não permitindo. E aí, né, imagine eu, dentro de um grande jornal, o puxixe que foi, daí a nota foi super negativa, então se fez um trabalho de comunicação, de assessoria muito bom, que, no entanto, que chegou nessa jornalista quando ela foi verificar isso por um funcionário que falou, não, não é permitido, ela devolve, né, com muitas críticas e com razão, né? Porque realmente pareceu ser uma nota falsa e não era. É que foi uma comunicação muito focada no externo, no vamos conseguir o público externo, e realmente se esqueceu dos funcionários e principalmente quando a gente fala de companhia aérea, do pessoal que fica, né, é o chão de fábrica, é o que está ali no dia a dia, que está em contato direto. A gente vê o uniforme, né? A gente vê o uniforme do cidadão, né? Se é laranja, é Gol. Se é vermelho, é tanto. Oi, né? Ou Latam, sei lá, agora é azul também. Tem a azul, enfim. Tem razão também. A gente reconhece as pessoas pelo traje, não é? O uso do uniforme é uma coisa que ainda é muito importante para certos setores. Né? Mas isso faz parte lá do reconhecimento. No caso do relacionamento, um enfoque que eu aprendi e que trouxe para o livro, aprendi com um colega, professor da área de propaganda, o Álvaro Magalhães, ele fez o mestrado dele voltado para essa questão do Internal Marketing Orientation. O que é isso? Né? Uma orientação de marketing para o público interno. Preferindo usar essa terminologia do que aquela que a gente ouve muito aqui no Brasil, como endomarketing. Né? Então, esse campo lá fora é muito desenvolvido dentro da psicologia organizacional, Internal Marketing Orientation. E é muito abrangente, tem uma literatura bastante interessante, eu sugiro que se procure por esse título, porque o termo endomarketing, ele é uma invenção brasileira. Exatamente. E carece de fundamentação científica. É um rótulo, pegou. É como marketing cultural. O pessoal no começo não gostava. Eu acho que tem muita gente que ainda não gosta, no campo da arte, da cultura, de falar em marketing cultural, porque isso seria uma invasão de uma visão mercantilista, comercial, num campo tão, digamos assim, puro de intenções, porque o artista faz porque precisa fazer. Muitas vezes as pessoas buscam conceito, buscam mensagem na arte, mas ela não tem obrigatoriamente que ter uma mensagem que não seja só aquela sensibilidade do artista compor aquela música, fazer aquele verso, enfim, ou pintar aquele quadro. Mas são termos que pegam. Então, eu queria te ouvir sobre essa questão da orientação de marketing aplicada ao público interno. Como é que você vê isso? Então, eu vejo isso como uma parte muito importante. Acho que a primeira parte mais importante, né? Primeiro você orientar o seu público interno. Eu aprendi isso na prática, no sentido que quando eu estava nessa loja de varejo, eu achava que meus desafios iam ser o relacionamento com o cliente. E os meus desafios foram muito mais no relacionamento interno. Então, eu precisei
encontrar técnicas, e ali eu não tinha um apoio de RH ou de internal marketing para realmente me auxiliar no processo de entender o que era o meu papel e como que eu iria ajudar os clientes e ajudar os funcionários, fazer esse processo de ponte. Eu não tive esse apoio. Então, eu sei que isso é muito importante, porque a gente precisa, primeiramente, que os funcionários estejam conscientes das coisas que estão acontecendo, por isso que a gente precisa de empresas, agências, instituições que falem muito sobre a comunicação interna, e a comunicação interna não é apenas, né, assim, acho que é um dos pontos aqui também, né, mas não é apenas o envio de um e-mail esporadicamente, a cada, né, 3 semanas você tem a fala, né, do presidente e acabou, não, é um trabalho contínuo que precisa ser bem reforçado, e no entanto, eu acho que em algumas empresas até a dificuldade da comunicação interna ficar abaixo né, o Internal Marketing Communication ficar até abaixo de algumas áreas que não são responsáveis por isso, né? Seria ou a área de comunicação ou a área de marketing, seria uma coisa mais abrangente. Às vezes, a comunicação interna fica abaixo do RH, é só o pessoal que faz o mural, o jornal mural. Então, eu acho que precisava desse pensamento que eu acho que está mudando, acho que muitas empresas já estão encontrando isso, esse pensamento mais abrangente de que primeiro vamos olhar os funcionários, as necessidades, o que a gente precisa fazer aqui internamente para que isso, de alguma forma, volte construindo a imagem da empresa externamente. Eu acho que esse realmente é o caminho, assim. Então, e sentir isso descobrir isso na prática não foi a minha melhor opção. Eu acho que as empresas têm como reestruturar isso e fazer isso melhor. Principalmente hoje em dia, com diversos canais de comunicação que a gente tem online, ou, né, principalmente no momento que nós vivemos, esses canais online de comunicação podem ser ferramentas muito boas para comunicação interna, mas isso tem que ser bem utilizado também, né? Não utilizado isso como controle, mas ser bem utilizado. Eu acho que é uma grande possibilidade ali. Bom, passeando um pouquinho aí ainda pelas estratégias, né? Que cada uma dessas instâncias, ela se abre em duas estratégias. A primeira é justamente essa, né, do Internal Market Orientation. A segunda seria o atendimento voltado à clientela. Quer dizer, a gente tem a grande preocupação dentro de casa e a preocupação com quem está fora de casa. Né? Em primeira mão, o cliente da organização. É claro que no relacionamento você tem todos aqueles públicos de interesse, ou stakeholders, com os quais a gente precisa estabelecer pontes. Né? Mas tem um aspecto que é central, primeiro, que é o atendimento ao cliente. Você já falou disso, dando alguns exemplos e dizendo do desafio. De fato, as empresas industriais, as empresas comerciais mais tradicionais, elas tiveram essa área nascendo na assistência técnica. Né? Hoje mesmo eu visitei uma empresa e ela, recém-inaugurada, aparece lá um gotejamento lá do sprinkler, do sistema de incêndio, né? E aí quem é que vai cuidar disso? É a assistência técnica da construtora ou do shopping. Quer dizer, quem é que tem que cuidar disso? Alguém precisa consertar esse negócio. Então, a procura do cliente pela solução de problemas, ela continua valendo, ela muda de nome. Mas ela tem que ter assim, assistência técnica, né? Assim, pelo menos na minha visão, é alguém que é especialista em conserto de alguma coisa específica, né? De eletrodomésticos, de TV, né? Assim, de geladeira, então, né? De casa. Então, alguém específico nisso. E aí, a ponte seria essa área de relacionamento. Nessa empresa de varejo, eu lembro que na época eu até bati o pé para que eles colocassem mudasse até o e-mail. Eu pedi, porque o e-mail era, acho que assistência técnica, ATT, alguma coisa assim. Era um e-mail horroroso, arroba o nome. Nada amigável, né?
nada amigável. Eu falei, gente, por favor, tem como colocar o e-mail relacionamento, arroba, o nome da empresa? Daí todo mundo brincou comigo até, falou, não, tudo bem. Daí conseguiram colocar. E isso mudou o aspecto, assim, os clientes, eles começaram a se sentir mais acolhidos, né? Não era uma área de assistência onde eu estava falando com alguém só técnico, que entendia só da questão técnica. Não, eu estava sendo realmente atendido, eu estava ali num processo de construção de relacionamento. E muitos voltaram por causa disso mesmo, por causa que eles tinham alguém em quem eles podiam confiar, né? O processo de relacionamento com os clientes é a ponte dentro das empresas, né? É quando ou não deu certo, ou precisa de algum esclarecimento que a parte técnica vai demorar ainda para ter, você faz esse papel de tranquilizar o cliente. Por exemplo, eu estava vendo agora, acho que foi esses dias que eu achei engraçado, né? Uma pessoa estava na internet reclamando que, né, assim, olha o quanto o digital não tá tão digital assim, né? Mas que a pizzaria mandou para a pessoa que não tinha, por favor, compra com a gente, você não compra tanto tempo, faz o favor de, se você vai ter uma promoção, tal. E aí a pessoa responde, isso mandou pelo WhatsApp, e a pessoa respondeu, ah, tá, vocês vendem pelo WhatsApp? Ah, não. Você vai precisar mandar um e-mail, ligar no telefone, fazer um cadastro. E aí você fala, isso não é relacionamento, né? Isso é um processo de venda, mas não é um relacionamento. E isso cria uma distância com o cliente muito grande. Então, a área de relacionamento, na verdade, assim, se a gente pensar no real, todos os funcionários deveriam fazer esse processo de relacionamento. Mas é importante que a empresa tenha uma área ou pessoas direcionadas para o relacionamento que deem essa segurança para o cliente e para que eles retornem. O cliente, principalmente hoje em dia, o cliente precisa estar seguro, senão ele não tem essa confiança. E ele pode trocar também muito rapidamente de empresa. Esse né, assim, eu não gostei disso, né, o famoso cancelamento das redes sociais ocorre também né, no presencial, principalmente lojas, né, principalmente no comércio. Então, assim, ter esse respaldo, ter uma segurança, porque é muito difícil, por exemplo, quando você compra algum serviço online e você não tem um telefone, você não tem ninguém que atenda, né? É só máquinas que te respondem, é só chatbox, né? Então, assim, dar esse respaldo de segurança para o cliente é muito importante. Por isso que essa área, e eu lembro de um professor meu do ensino médio, antes de faculdade, antes de saber o que eu ia fazer na vida, ele falou assim que o mundo ia se voltar para as máquinas, que tudo isso, por exemplo, os profissionais de relações públicas iam acabar porque o mundo ia ser só o contato com as máquinas, né? E na verdade é o contrário. Quanto mais máquinas, quanto mais tecnologia se criou, mais a gente precisa de pessoas atrás disso para dar essa segurança para os clientes, para funcionários. Isso é interessante você dizer, porque eu acho que não é uma unanimidade. É muito dito, muito se ouve da perda dos empregos pela substituição por máquinas. Eu queria aproveitar essa questão que você falou de internet, do atendimento hoje, ainda mais uma situação de pandemia, mediado pela rede, pela grande rede. Se você tem algum caso para nos contar, não precisa ser que você tenha vivido, mas que você tenha conhecimento dessa questão de você entrar numa fria e o seu nome começar a ser mal falado, não é um cancelamento, mas eu diria, não é uma Brastemp, alguma coisa desse tipo. Eu acho que algumas pessoas, porque em muitos momentos, por exemplo, na questão da internet, eu falo assim, olha, eu já dei cursos para áreas de liderança, tal, já falei muito desse termo de desenvolvimento pessoal, eu já falei sobre essas questões mais. Hoje eu falo menos, assim, naquele momento, era o conteúdo que eu queria passar, era o momento que eu estava precisando transmitir esse conteúdo, compartilhar. E aí já teve gente que me intitulou e eu falei, meu Deus, né? Isso pode me arriscar, porque me intitulou como, olha, a coach Flávia Mendes. E Nossa, aí, você não pediu e não anunciou-se assim.
Não, não, nunca, mas nunca me anunciei, nunca fiz nenhum curso de coach, não sou coach, estou muito longe disso, não, não é meu formato, sou professora, é isso que eu sou. E aí a pessoa colocou, porque olha que legal, a coach Flávia Mendes. Eu falei, Jesus amados, até depois eu mandei uma mensagem para a pessoa, falei assim, olha só, eu não sou coach, eu não tenho formação, então eu não posso me intitular. É a mesma coisa, eu tenho mestrado, eu posso me intitular como mestre, mas eu não tenho doutorado, eu não posso me intitular como doutora. Então a gente, né, esse cuidado, e não foi assim uma escolha minha, eu falei, eu sempre disse que eu era coach e as pessoas compartilharam. Não, a pessoa simplesmente entendeu que eu fazia esse trabalho e não sei porquê. E já teve outras pessoas que me perguntaram, Flávia, você faz coach? Eu falei, não, não, não sou coach, não é essa a minha profissão, não tenho formação para isso, procure. Então, eu acho que a gente coloca bastante conteúdo, nós nos tornamos muito produtores de conteúdo, né? Assim, mesmo que não queremos, nós somos Sim. produtores de conteúdo, e aí eu acho que daí as pessoas interpretam como elas acham que são interessantes. Então, eu acho que o conteúdo que eu produzi para a pessoa era um conteúdo de coach, mas eu nunca me intitulei dessa forma e nunca fui também, nunca, nem tenho formação, nem posso me intitular com uma coisa que eu não tenho formação para fazer. Você Então, acabou trazendo um caso, né? Que é um caso pessoal. Eu acho que hoje em dia nós temos que ter muito cuidado com tudo, né? Porque é, eu costumo dizer o seguinte: temos que agir como se estivéssemos em praça pública, né, o tempo todo, porque há uma vigilância, um risco de você ser mal compreendido. Se você está numa situação muito à vontade, você sai do protocolo do teu papel, as pessoas querem muito que você seja aquilo o tempo inteiro, não é? Isso dava uma é outra outra. conversa enorme. Mas voltando aqui para o nosso lugar, né, de discussão hoje do relacionamento, então depois da comunicação interna e do atendimento ao público, que acabam atingindo em cheio, são duas táticas que acabam atendendo em cheio as duas estratégias macro, né? E sempre, bom, primeiro, não deixando de agradecer as pessoas que estão aí chegando, que a gente está percebendo. Estou vendo aqui Silvana, Michele, agradecer a presença. Ah, é importante o seguinte: esse composto ele é muito complexo e grande. Sim. São 8 instâncias, são 16 estratégias, são 48 táticas. Então, grandes organizações fazem tudo isso. As grandes organizações lançam mão de todo esse ferramental. Agora, é possível você atuar lançando mão de uma tática ou duas, não precisa das 4 de cada instância. Então, por exemplo, aqui no caso de relacionamento, nós já falamos das duas principais. Falamos do pessoal e falamos da clientela. Então, Sim. agora, o que temos a mais aqui nessa instância? A ouvidoria e a presença do ombudsman ou ombudsperson hoje, que é alguma coisa pouco ainda presente no Brasil. Qual é a tua visão? Você já falou disso em sala de aula, já foi cobrada. O que é esse negócio de ouvidoria? O que faz esse ombudsperson, que é uma palavra de origem sueca, numa organização? Você já teve esse questionamento? Já tive, né? Assim, eu tento abordar um pouco sobre ouvidoria quando a gente fala de governança, né? Quando fala da temática de governança em sala de aula, eu sempre tento abordar a questão da ouvidoria. E eu conheço alguns casos bem, assim, que foram até casos que se destacaram em alguns anos, principalmente de ouvidoria interna. Não que a ouvidoria com o cliente não seja importante, ela é importante também, mas é que acho que esse não
não vou dizer um controle, mas essa gestão, né, do que está acontecendo com os clientes, do que está acontecendo interno, e principalmente no interno, na ouvidoria interna, começou a crescer nos últimos anos. Principalmente sobre as questões de assédio, sobre as questões, né, que surgiram, né, que eram coisas que não se comentavam, que começaram a surgir e que trouxe mais em evidência a ouvidoria. Eu acho que a ouvidoria sempre foi importante, é sempre um assunto que a gente precisa falar sobre ouvidoria, é um papel importante. Quem trabalha dentro da área, o ombudsman, né, a ombudsperson, né, se a pessoa, nem sei se falei correto, mas assim, é muito importante essa pessoa tá ali, porque além do papel do relacionamento, seja com clientes, seja internamente, mas principalmente com clientes, mas esse papel de um profissional, de uma equipe de relacionamento, é uma esfera que ajude a resolver problemas que realmente, em determinado momento, chegaram a não ter solução, chegaram a passar por diversas áreas, chegaram a ter né, assim, várias comunicações e realmente não chegaram a nenhuma solução. Eu acho que o papel da ouvidoria é um papel muito importante dentro das empresas, principalmente para essa construção de relacionamento com o seu público, seja interno, que está crescendo ouvidorias internas, seja com esse público também como clientes. Então, eu acho que eu sempre tento abordar isso, mas eu abordo nas questões de governança, porque faz um link com governança também, porque o papel da ouvidoria, por exemplo, a gente vê muito mais em grandes empresas do que, né, em empresas pequenas não tem uma área ou alguém especificamente trabalhando com isso. Então, em grandes empresas, não são todas grandes empresas que têm, algumas grandes empresas tem isso bem, quando tem, está bem estruturado, né, professor? Tem até há uma entidade de ouvidores, né? O nosso ex-presidente do Conselho Regional de Relações Públicas do Rio de Janeiro, com a REP1, o Alexandre Coimbra, ele criou essa primeira função na Light. A Light é muito importante na história de RP, porque começou lá a atividade em 1914, e o Alexandre, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: a área de ouvidoria é feita para, no médio e longo prazo, ser extinta. Porque se você cria, de fato, processos que resolvem os problemas que você... Opa! Pequenos problemas técnicos aqui. Pequenos problemas que você sofre. Digitais. Sim, aqui não vamos precisar acionar nenhum ouvidor. Você fica numa ouvidoria. Primeiro que não pode ser de fachada. Sim. Tem que ser, de fato, alguém... E isso está muito ligado à função que foi criada lá atrás do ombudsman, e que a gente hoje, politicamente correto dizer ombudsperson, né, porque fica essa coisa do gênero. Então, uma pessoa encarregada de representar o cliente, ou representar a comunidade externa, ou representar um grupo de pressão dentro da empresa, dentro da organização, ser uma espécie de advogado de quem muitas vezes está se queixando da organização. E eu me lembro que eu trabalhei na indústria de software e havia uma coisa chamada grupo de usuários. Então, quem comprava aquele software, eu estou falando de grandes organizações, business to business. Então, quem comprava aquele software, aquela solução tecnológica, que era muito cara, esses clientes se constituíam em um grupo. E eles tinham muito poder, porque eles é que faziam os sistemas acontecerem, rodarem. Então, eles tinham uma percepção muito, muito mais aguda do que os analistas, que conceberam o sistema muito bem e tal, porque quando vai para a rua, quando vai para a ponta, quando vai para o chão de fábrica, aparecem os problemas, aparecem as contingências, né? Então, você ter uma pessoa que represente o cliente dentro de casa e brigue pelo cliente, a ponto de
eventualmente, que é isso que a gente prega, né? É isso que eu prego nesse capítulo, que essa pessoa consiga mudar. E você falou de maneira muito, não está combinada entre nós aqui, você falou em governança. Você ligou a ouvidoria com governança. Então, quer dizer, se esse sujeito que faz a ouvidoria consegue implementar melhorias no processo, de fato, digamos, cumpriu 100% do seu papel. Exatamente. Não, a ouvidoria é muito importante, né? E ela ajuda nessa melhoria de processos mesmo. É que que algum tempo atrás, eu vou te contar a primeira vez que eu vi a palavra ombudsman, na época era ombudsman mesmo. Sim. Tinha uma campanha, acho que faz uns 20 anos, isso, mais de 20 anos, do Pão de Açúcar, que É a Vera Grande. Isso, exatamente. Daí foi a primeira vez que eu vi, eu nem sabia o que era, né? Acho que eu nem estava na faculdade ainda, mas eu lembro que era. Toda loja, toda loja do Pão de Açúcar tinha uma fotografia, um pôster, acho que era 1 metro quadrado, com o rosto da Vera, que era uma mulher com cara podia ser tia, você falou tia, uma pessoa mais velha, com o cabelo armado, com óculos. Você olhava para ela e falava assim, para essa pessoa eu posso reclamar que ela vai cuidar de mim. Era um olhar meio que materno, assim, né? De avó, Sim. materno. Por isso que eles colocaram essa imagem. E aí eu achei interessante, porque eu nem sabia o que era aquilo, nunca tinha escutado aquele termo na minha vida, né? Nem imaginaria que ia trabalhar, né? Ia conhecer aquele termo mais a fundo anos mais tarde. Mas foi interessante. E aí, assim, né? O que as empresas, e o que acontece muito. E aí entra na área de relacionamento, né? Porque a área de relacionamento, ouvidoria, são áreas que acabam cutucando algumas feridas dentro das empresas, porque elas falam, olha, isso não está funcionando, isso não é interessante, isso precisa ser mudado. Então, aí são áreas que às vezes têm muitas resistências internas para que essa área se desenvolva, assim como acontece às vezes com a ouvidoria e a própria área de relacionamento com clientes. Porque, por exemplo, em relacionamento com clientes, alguns problemas, se não tem uma ouvidoria, alguns problemas você vai ter que passar diretamente para as áreas. E às vezes as pessoas não estão preparadas para mudanças ou para escutarem que elas precisam mudar alguns processos, alguma forma de gestão. Então, assim, isso que é preciso trazer, assim, sabe, para as empresas, essa capacidade de aceitar que, olha, é necessário mudar realmente, e a gente vai se empenhar nisso, mas às vezes a gente encontra mais resistência, né, professor? Pelo menos Olha, em muitos momentos, eu encontrei mais isso. a Vera fez história, eu tive o privilégio de conhecê-la, uma pessoa realmente ímpar, e na história do Pão de Açúcar ela marcou a passagem dela. Indo para a nossa quarta tática, que é uma coisa que eu vejo relação direta com governança também, é a mediação, a negociação. Quer dizer, quando você precisa dirimir conflitos e tratar de questões sensíveis, negociar, sobretudo com comunidade de entorno, que é muito impactada com a presença de uma indústria, com a empresa de um supermercado, a empresa de um galpão, a presença de um galpão naquele bairro, um entreposto, um centro de distribuição, muitos caminhões. Eu tive recentemente em Caxias do Sul, numa empresa, numa indústria, e ela incomodava muito a comunidade próxima ao fluxo de caminhões. Então, até que fosse obtida a autorização pela empresa, que ficou batalhando junto ao poder público, criar uma entrada que viesse pela estrada, e isso teria que gerar uma obra, que a própria empresa se dispôs a financiar,
mas tinha que criar lá uma agulha, uma saída da rodovia para que não incomodasse mais as pessoas daquele bairro, não é? Com o fluxo de caminhões. Então, esse tipo de atividade, você tem experiência, você trata disso nas suas disciplinas? Conta um pouquinho para a gente. Eu trato disso, né, desse pensar no entorno. Eu nunca trabalhei diretamente com isso, assim. Eu acho que eu já cheguei até a fazer propostas de consultoria, alguma coisa, trabalhar com pessoas que tinham até mais experiência com isso, mas eu nunca trabalhei diretamente. Mas em sala de aula eu sempre falo sobre a questão do trabalho com a comunidade, que daí até eu fui, o semestre passado eu estava ministrando a disciplina de comunicação pública e comunitária e falando sobre isso, né, desse pensamento de pensar comunidades ao entorno, falando para os alunos. Daí veio a pandemia e deu uma remexida em tudo isso. Mas a ideia era trabalhar com eles projetos ali ao entorno da faculdade, o que eles poderiam trazer, poder fazer essa troca. Então, como que a comunicação poderia ajudar a melhorar, começar a melhorar primeiramente o nosso entorno, né? Porque a gente começa a melhorar primeiramente o que está à nossa volta, para depois a gente crescer e melhorar outras áreas e melhorar até situações mais drásticas dentro do Brasil. Mas primeiramente, o que tá? Porque às vezes, né, existem muitos discursos que são muito excelentes no sentido de eu faço muita caridade, eu sou uma empresa, faço caridade para diversas pessoas lá, né, no fim do Brasil, no fim do mundo, mas no meu próprio entorno eu despejo o esgoto, eu faço muito ruído, incomoda os moradores. Então, assim, essa é a construção de pensamento sistêmico, né? Que a comunicação está trabalhando e acho que está melhorando a cada dia essa construção de pensar o que você está fazendo e qual o resultado disso. Eu acho que a gente vem de algumas eras, década de 80, 90, sem ter essa consciência. Os anos 2000, principalmente pelas redes sociais, principalmente por esse foco de conversar, dessa possibilidade de a gente ter essa era da informação, né? Esse conhecimento super compartilhado, a gente consegue trazer mais esse conteúdo, essa reflexão, não, conteúdo não, essa reflexão sobre o que a gente está fazendo e qual a consequência disso. Aí também faz a ligação com governança corporativa, que é esse momento de parar para refletir e pensar, e aí entra relacionamento, ouvidoria, aí entram várias áreas. Trabalhar diretamente eu nunca trabalhei com isso, mas eu sempre faço com que os alunos reflitam sobre isso, que comunicação não é uma via de mão única, não é a empresa falando, é um processo de construção de diálogo, e é um processo também de escuta. E aí, como que se diz? A gente precisa desenvolver muito isso nos profissionais de comunicação. Esse processo de escutar também o que precisa ser melhorado, o que precisa ser feito, e não só pensar no final de que tudo vai ficar, eu tenho que mostrar a minha marca como a melhor marca possível, e sim mostrar realmente mais o cotidiano, mais o que está sendo feito, o que pode ser melhorado, e qual é o meu esforço dentro desse processo. Eu acho que nós, como professores, temos essa responsabilidade de formar alunos que pensem dessa forma, né? Que pensem nessa... Porque geralmente os alunos chegam querendo, eu vou fazer um trabalho de comunicação que vai fazer com que a imagem da empresa melhore muito, tá? Mas não só nesse trabalho. Esse trabalho envolve mais o quê? É preciso pensar um pouco isso. Acho que esse que é o nosso papel como acadêmicos, né? Dentro da sala de aula. Esse campo, né, da negociação, que é justamente esse exercício do diálogo, né, de saber ouvir e ponderar, ele é muito delegado de maneira natural ao profissional do direito, Sim. aos jurídicos, aos departamentos jurídicos das organizações. A nossa colocação que eu faço ali no livro, ela é pré. Ela é um momento anterior a uma querela, seria já uma questão jurídica, ou já uma briga. Né? É aí que eu acho que a gente ainda pode atuar, tanto no campo de relações internas,
mas muito mais de problemas externos, fomentando o diálogo, tentando evitar a, a questão. Está muito presente também entre nós, isso é uma coisa que também é uma que vem de fora, de tudo você aciona. Né? Pisou no meu pé, vou acionar você, entendeu? Então, tornou-se uma moeda muito sacada a briga, a questão, né, judicial. Mesmo sabendo, nós brasileiros, da demora dos meios jurídicos, judiciários, tirando naturalmente os juizados de pequenas causas, que de fato fazem as coisas um pouco mais rápido. Mas uma coisa que é interessante é a área de arbitragem. A área de arbitragem, ela é uma área que ainda não é querela jurídica, mas está muito dentro da cultura jurídica, do advogado atuando antes da ação, porque ele, digamos, é uma pessoa com todo aquele conhecimento legal, entra num processo de arbitragem. Eu tive a experiência de estar numa organização que passou por esse processo, que foi a antiga Arthur Andersen, com a sua divisão de sistemas, a Andersen Consulting. Então, houve um determinado momento em que os interesses ficaram antagônicos das duas divisões da organização, a de auditoria e a de consultoria de negócios, de sistemas. E isso, para ser resolvido, lançou-se mão de uma arbitragem internacional. Então, designado um árbitro de uma Câmara de Comércio, que as duas partes aceitem, aí as partes procuram esse árbitro, conversam com ele. Não estamos falando em corte, não estamos falando em Ministério Público, não estamos falando em jurados, ou se fosse uma ação criminal, ou nada desse tipo. Estamos falando de razoabilidade, de convencimento, de ter o melhor argumento. A gente fala em defesa de causas ou advocacy, que são coisas que vêm caindo também no nosso colo. Eu queria até te perguntar, você vê a comunicação ampliando o seu escopo, sendo mais respeitada no contexto das outras áreas, participando de boards? Como é que você vê isso hoje? E talvez comparando com o tempo, você tem uma carreira já com bastante experiência. Você vê um progresso aí? Vejo, eu vejo um progresso meio lento, mas eu vejo sim, porque assim, eu vejo, é porque vai variar muito de empresa para empresa, de pessoa para pessoa, né, de área para área, mas eu vejo um aceite maior da área de comunicação. Mas ainda muitas empresas olham a comunicação muito na questão, né, a gente até já conversou em outros momentos, né, professor, na questão muito pragmática das ferramentas só de comunicação e não tão estratégico assim. Mas eu vejo que hoje em dia as empresas, a maioria delas, pelo menos entendeu a necessidade da comunicação. O que, por exemplo, há alguns anos atrás, há 10, 15 anos atrás, essa necessidade ainda era só muito, muito, muito focada no mercadológico. E hoje se entende uma necessidade de construção de reputação, de eu fazer parte de causas. Então, né, no próprio OCI eu falo sobre, né, comunicação com impacto, porque as empresas estão vendo que é possível eu me comunicar e trazer um impacto, causar um impacto positivo, e principalmente se eu falar de causas específicas, né, do advocacy, como você falou, causas sociais, causas ambientais, e eu me posicionar. E hoje em dia também nós estamos
nós como receptores dessas mensagens, estamos pressionando mais essas organizações para que elas tenham esse papel de advocacy, né? Então, se pensa mais, se escolhe mais produtos até pelo papel ou não de advocacy de uma empresa. Então, eu vejo uma evolução, assim, um progresso, né? Um progresso um pouco lento, mas eu vejo ainda um progresso da comunicação. Você vê, nós já estamos aí há 10 minutos, mas eu queria te perguntar, você vê esse progresso ser acompanhado pelos currículos e você vê esse progresso ser acompanhado pelos sujeitos desses currículos, os nossos estudantes, eles estão cientes de que a comunicação mudou de patamar, muitas vezes talvez por um sonho. Não sei quando você fez rádio e TV, não é? Eu me lembro do meu tempo, quando o pessoal escolhia radialismo, pensava muito em TV Globo, né? E é muito difícil Sim. conseguir um emprego na TV Globo, porque sei lá, o Bonner está lá já há quase 3 décadas, então aquela cadeira difícil. A gente queria ser né, assim, jornalistas queriam ser o William Bonner, né, quando se escolhia, a gente de rádio e TV, a gente queria ser, porque era a gestão de produção, a gente queria ser, esqueci, o que foi Bambam Bam durante muitos anos da Globo, né, se a gente queria ser ele, que hoje é o Boninho, né, mas é Sim. né, assim, E o Bonner, né? O pai dele. o pai dele. Então, assim, a gente queria. Então, eu acho que eu vejo alunos, hoje, pelo menos academicamente, eu vejo alunos com mais pé no chão, assim, que eles conseguem visualizar menos essas questões, eu quero ser né, o Mark Zuckerberg, né, criar um novo Facebook, por Sim, exemplo, sim. né, agora essa associação, assim, eu vejo eles querendo fazer coisas mais interessantes e práticas, assim, eu acho que a gente estava numa época que talvez a gente não tinha também tanto acesso à informação, os estágios também eram meio restritos, e hoje a gente consegue ver assim, uma quantidade de possibilidades muito maior para eles. Isso até às vezes pode causar um pouco de indecisão para os alunos, mas eles têm essa gama de oportunidades maior do que a gente teve, eu acho. Então acho que eles vão com mais cuidado até. Assim, eles ficam até às vezes mais indecisos do que precisariam ficar. Assim, acho que essa... Oi, pode falar, professor. Isso tem estressado o pessoal? Acho que tem um pouco, Pouco, né? né? Porque é uma quantidade de informação, é muita coisa, é diferente da nossa época, né? Não tem como comparar, então é E, e muita os, coisa. e os currículos? Você acha que os currículos estão dando conta? Você tem que adaptar muito? Olha, eu procuro sempre adaptar, porque a realidade deles é muito diferente, né? E da forma como eu estudei algum assunto, ó, por exemplo, a comunicação pública e comunitária, né? Da forma como eu estudei, eu entendi isso, na hora que eu vou passar isso, eu passo de uma forma totalmente diferente também, assim, diferente, assim, não que isso perca no conteúdo, na qualidade, mas isso precisa estar muito mais próximo deles. Acho que nós, como professores hoje em dia, a gente tem que estar próximo no sentido de que a gente precisa adaptar a nossa linguagem mesmo, porque o que para nós era muito importante, ou às vezes até era importante há 5 anos atrás, para eles não é importante mesmo, já é outra geração. As coisas estão mudando muito Muito rápido. rápido. Muito, e é Cada vez, muito rápido mesmo. cada Oi, vez pode mais falar. rápido. Cada vez mais rápido, muito rápido. Então, esse processo, né? Então, eu não imaginaria estar numa live há 1 ano atrás, entendeu? Então, há É, 6 meses, eu não imaginaria nisso. Então, é. assim, para você ter uma noção que esse processo é tão rápido e a gente tem que se adaptar o tempo todo. Então, a nossa linguagem vai mudando, né? O meu é mensagem, mas a gente vai mudando um pouco, principalmente em sala de aula. A gente tem o conceitual, a parte teórica, esse embasamento que é importante, que a gente leve, mas a gente vai levar sempre de uma forma que eles entendam essa linguagem, que não foi a forma como a gente entendeu. Esse é o nosso grande desafio como professor, né? Assim, fazer um filtro, né? Passar pela gente e devolver de outra forma. É um trabalho apaixonante. Nós que Sim. estamos nele
não podemos negar que gostamos de fazer esse trabalho. É um trabalho que requer estudo permanente, né? Estamos chegando aqui já ao final. Eu gostaria de convidar as pessoas a conhecer o Observatório da Comunicação Institucional, onde a Flávia Mendes é autora, é colunista, é para todos, é um portal com conteúdo aberto a todos, não tem área restrita. Conhecer o livro também, que o livro é a primeira vez que eu coloquei, também atendendo a uma demanda do hoje, né, do hoje em dia, que é um e-book gratuito, de distribuição gratuita, que eu estou muito satisfeito de fazê-lo e de ter colegas aqui conversando comigo, como foi o seu caso hoje. Gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais para a gente poder encerrar. Eu já fico o meu agradecimento a você e a todos que aqui estiveram. Olha, eu agradeço muito a oportunidade, professor. Minha primeira live, né, via Instagram, achei muito interessante. Agradeço porque foi um bate-papo muito enriquecedor e eu acho que a gente está precisando de conteúdos enriquecedores também, né? Não só o conteúdo pelo conteúdo, e o conteúdo que realmente traga alguma coisa, algum diferencial para a gente. Agradeço muito e quero deixar também o convite para o pessoal acessar o canal do OCI Live, que ontem nós tivemos uma live, né? Sim, que a Flávia Mendes agora coordena e media. Exatamente, muito bem lembrado. Pelo YouTube, então deixar o convite também para todo mundo, para quem está participando, para quem vai ver depois essa live, para entrar lá e ver a nossa primeira live e já Fabiano Rangel. Hã? Fabiano Sim, Rangel, convidado da Flávia, que veio, conversou conosco sobre a experiência dele na Leão Alimentos, que é uma grande empresa, uma indústria ligada à The Coca-Cola Company, então uma responsabilidade imensa. Falou bastante da experiência da pandemia, da gestão, falou muito de gente. Gostei muito. Vale a pena ir lá. OCI a Live começou ontem para durar. Verdade, vai durar e já vai ter a próxima e aguardem, surpresa, aguardem. Obrigado, Flávia. Obrigada a você, professor. Até mais. Grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.